Olá pessoal, bem-vindos ao Compassivamente e hoje um episódio muito especial, 50º episódio do Compassivamente. Galera, foram 50 encontros, 50 conversas, 50 momentos de respiro e de presença. Quando eu comecei esse podcast, o meu propósito era um só, criar um espaço de acolhimento real e onde você, o ouvinte, não se sentiria julgado, tá? E onde fosse também possível olhar para dentro, né? Olhar para as suas necessidades, olhar para o que você sente, para como você se sente. Eu sentia que o mundo já nos cobra demais e que a gente precisava de um canto, de um cantinho nosso, onde pudéssemos simplesmente existir. Com nossas dores, histórias, processos e tentativas. E esse espaço se tornou mais do que meu, ele se tornou nosso. Muitas pessoas me escreveram ao longo desses episódios, contando, o quanto se sentiram vistas, acolhidas, fortalecidas, o quanto algumas estratégias, foram fundamentais, algumas mensagens de descobertas, Algumas pessoas, recentemente uma pessoa me enviou uma mensagem, falou, nossa, como esse episódio foi importante para mim, mudou minha percepção. Então isso é muito bom, é importante para mim entender que o que estava no meu coração, o que eu havia pensado, fez muito sentido para vocês e de fato se tornou uma ferramenta para muita gente. Isso é muito, muito bom. Bom, isso me mostra, de fato, que estamos construindo algo coletivo e é o pensamento. Sempre que estudo a compaixão, eu penso na comunidade, nas pessoas, no viver diferente, no ser gentil consigo mesmo e automaticamente essa gentileza transbordar e a gente conseguir, de fato, lidar com outras pessoas ao nosso redor. Então hoje, nesse marco, eu quero te oferecer algo muito especial, um guia, sim. Um guia com 5 princípios essenciais. Que esse guia, eu fiz uma junção de tudo que a gente viu aqui, Tudo que você que me acompanhou viu aqui, que foram momentos fundamentais. Então são 5 ideias que podem transformar a sua relação com você mesmo. 5 bússolas, vamos chamar assim, para você seguir com mais leveza, mais verdade, mais compaixão. Ok? Então vamos lá, continua comigo aqui nesse episódio marcante. Nem tudo que você pensa é verdade. Todos nós temos pensamentos automáticos, isso é uma verdade sobre todas as pessoas. E muitos deles são críticos, distorcidos, injustos. Mas a grande questão é que quando você acredita nesses pensamentos como se eles fossem fatos, isso te traz sérios prejuízos, essas interpretações, Sabe aquele pensamento que você tem de que você é um fracasso, ou de que ninguém gosta de você, ou que se eu errar eu vou ser rejeitada? Bom, esses pensamentos parecem verdades absolutas aí dentro, mas são só interpretações, e que de fato podem ser questionadas, É como olhar para si mesmo através de um espelho quebrado. Você não está distorcida. É o espelho que está. É essa lente que você está utilizando. Entende? Ok? Eu costumo usar uma estratégia que funciona bastante com muitos pacientes. Quando eu questiono, qual é a evidência que esse pensamento é real, e geralmente as pessoas tentam buscar ali uma evidência. É porque eu acho, ou porque eu acredito. Eu falei, ok, se você estivesse diante de um júri e apresentasse isso, eles iriam concordar que isso é uma evidência? Não, isso é só um achismo. Então, achismo não é verdade. Não é real. Isso é só pensamento. Isso não prova nada.
não prova que o seu pensamento é real, ok? Bom, e uma estratégia para lidar com isso é que quando perceber um pensamento doloroso, pergunte a si mesmo: isso é um fato ou é uma interpretação? Que evidência eu tenho a favor e contra isso? Você não é seus pensamentos, ok? Você é quem pode escolher como responder a eles, de fato, né? Eu acho que isso é muito importante. Todas as vezes que você começa a ter esses pensamentos, que geralmente são pensamentos que te desgastam, que te deixam para baixo, que te deixam sentindo algumas emoções, que às vezes para você pode ser difícil de vivenciar, ou cenários difíceis, né? Essas interpretações feitas, elas são a sua forma de pensar sobre alguns cenários e às vezes diferente de outras pessoas, ok? Então, o primeiro princípio que eu trouxe dos 5 essenciais: nem tudo que você pensa é verdade. Vamos para o segundo? Então vamos lá. A autocompaixão não é fraqueza, é coragem. São 50 episódios. E eu ouvi muitos comentários das pessoas dizendo: poxa, mas aí se eu fizer isso, eu não vou estar focado, eu vou estar muito permissiva, eu vou estar passando pano. E muita gente ainda acredita que ser compassivo consigo é se acomodar. Mas a autocompaixão não significa desistir. Não mesmo. Você é responsável por tudo que você faz. A autocompaixão significa ficar ao seu lado enquanto você tenta. Entende? Mesmo que você tenha falhado, você não quer ficar perto de uma pessoa que te agride. Você quer distância. Só que você não tem como se distanciar de você. E aí é por isso que esse sofrimento fica muito grande. É fácil ser dura consigo mesmo quando falha. Difícil é abraçar a si mesmo na queda e continuar tentando. Então, assim, é difícil se abraçar. E aí por isso que talvez a autocobrança ela se torna algo mais rápido e mais momentâneo. É óbvio que isso tem muita relação com o seu desenvolvimento, com a maneira como você aprendeu a lidar com as situações. Mas abraçar a si mesmo não significa estar validando o seu erro, nada disso. Eu estou errada, eu errei, mas eu posso ficar comigo. Pensa num amigo que está sofrendo. Eu usei muito dessa metáfora. Pense num amigo que está sofrendo. Você não diria para ele assim: você é inútil. Provavelmente não. Então por que você diz isso para si mesma? Por que você se cobra dessa forma? Eu sugiro uma estratégia, tá? Nesse segundo princípio. Escreva uma carta para você, como se estivesse escrevendo uma carta para alguém que você ama e que está passando pela mesma situação que você, ok? A autocompaixão é o chão firme onde você pisa para se levantar, ok? Terceiro princípio, vamos lá? Vamos pro próximo? Fechamos então, peraí, deixa eu recapitular. O primeiro, nem tudo que você pensa é verdade. O segundo, a autocompaixão não é fraqueza, é coragem. E o terceiro, você não precisa esperar afundar para pedir ajuda. Falamos muito sobre isso, hein, gente? Muitas pessoas só procuram apoio quando já estão em colapso, digamos assim. Mas cuidar de saúde mental não é só para quando tudo desmorona. É também para quando só está começando a pesar. Você não espera seu carro quebrar na estrada para trocar o óleo. Pode acontecer em alguns momentos. Mas você luta para não fazer isso. É como a mente. É a mesma coisa. Observe os sinais precoces de sobrecarga, insônia, irritabilidade, queda de energia. E lembre-se, pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um ato de responsabilidade emocional. Cuidar de si não é luxo, é prevenção, é maturidade emocional. E eu falo sobre uma coisa que é muito importante, abrindo um ponto aqui, um parênteses aqui.
Você não tem culpa, né, da maneira como você pensa diante dos cenários, dos traumas que você vivenciou. Você não tem culpa do que você sente diante das situações, de ter vivenciado histórias difíceis na sua vida. Definitivamente você não tem culpa, mas tem total responsabilidade em fazer alguma coisa por você. Fazer algo para melhorar. Ok? Bom, esse é o terceiro princípio. Vamos lá então. Primeiro princípio, nem tudo que você pensa é verdade. Segundo princípio, autocompaixão não é fraqueza, é coragem. Terceiro princípio, você não precisa esperar afundar para pedir ajuda. Vamos pro quarto? Seus valores são o seu farol. Gente, como foi e como é, né? Na verdade, como é gostoso para mim falar sobre valores. Porque assim, muitas pessoas vivem seguindo metas. E às vezes essas metas nem são delas mesmas. Não são suas, não são suas metas. Vivem num piloto automático tentando cumprir, talvez, expectativas externas. Mas só quando você se reconecta com o que tem valor para você, sua vida, o que é importante na sua vida, aí começa a fazer mais sentido de verdade, sabe? A coisa fica mais clara quando você se conecta a algo que tem valor para você. Então não é sobre um ponto específico onde você quer chegar, não é sobre uma meta que você quer cumprir, não. É sobre o que é valor, o que norteia a sua vida, o que é importante para você, o que você foca, o seu propósito. Metas são as rotas, os valores são como os faróis. A rota pode mudar, mas o farol permanece, ok? Então pergunte-se, o que é mais importante para mim? E uma pergunta que ajudou muita gente a identificar os seus valores foi: qual é a pessoa que eu quero ser? Mesmo quando tudo é difícil, qual é a pessoa que eu quero ser? Uma vida com propósito não é mais fácil, é mais verdadeira e você não se sente perdido na dificuldade. Quando você passa por momentos difíceis, quando você sabe qual é o farol, você não se perde. Ficou difícil aqui, a meta que eu coloquei, aí lembra da metáfora? A rota pode mudar, a estratégia pode ser outra, mas o farol permanece. Bom, vamos pro quinto princípio. Você pode sentir tudo e ainda assim continuar. Eu acho que esse é um assunto muito, muito importante e nós precisamos falar sobre isso mais vezes. Você não precisa se livrar da dor para seguir em frente. Muitas pessoas esperam que passe, sabe? Deixa passar, aí eu vejo o que eu vou fazer. A dor não é um problema. O problema é se perder nela, lutar contra ela, se culpar por senti-la. As emoções, elas são como ondas. Você não precisa parar o mar. Você pode aprender a surfar. Então, use uma estratégia muito importante. Reconheça o que você está sentindo, permita sentir, tente entender o que está acontecendo, por que você está sentindo aquilo e tente nutrir compaixão. Tente abraçar a si mesmo e entender que esse é um momento e que você está sentindo de fato. Então a estratégia é que você crie pausas no dia para simplesmente sentir, respirar e se acolher. Ok? Você pode sentir medo, raiva, tristeza e ainda assim continuar sua caminhada. Faz parte. Todo mundo sente. Bom, esses são os 5 princípios.
que ao longo desses 50 episódios foram surgindo como raízes aqui, né? Ideias que não são só conceitos, mas práticas de vida, caminhos de retorno, abrigos internos, né? E eu acho que hoje, né, como guia, isso pode te ajudar. Talvez você tenha feito alguns dos episódios e achou que, poxa, foi bem, achei que eu ia continuar, achei que eu ia conseguir modificar algumas questões da minha vida. Tá tudo bem se você precisar começar agora. E se esse é o momento para você, ok? E sim, eu já vou encerrar esse episódio que eu cheguei a me emocionar quando estava construindo, pensando em como traria para vocês. E fiquei feliz por tudo, né? E assim, para deixar claro aqui, um dos dilemas, assim, durante essas 50 semanas, né? Onde gravei, eu consegui algumas semanas gravar mais de um episódio para poder me adiantar. Mas existiram semanas que foram muito apertadas, que foram justas demais. E uma das coisas que passavam pela minha cabeça era que talvez eu não conseguiria cumprir aquele episódio da semana. E ao longo do processo, né, ao longo do podcast, eu fui me permitindo falhar, me permitindo não conseguir também. O que trouxe leveza, o que trouxe comprometimento e o que me fez estar aqui 50 semanas. Eu tô muito feliz por isso, feliz por dividir com vocês, feliz por ter vocês aqui me ouvindo, tá? E assim, se você hoje está ouvindo isso, sabe de uma coisa real, você também está ajudando a construir esse espaço, porque o Compassivamente não é só sobre mim, é sobre nós. E foi a partir do Compassivamente que eu desenvolvi o workshop Compassivamente em Ação, que já começou. Nós estamos indo já para o finalzinho do primeiro workshop e tem sido incrível. E foi a partir desses momentos aqui que eu pude desenvolver mais esse projeto. Então, o Compassivamente é sobre nós. Uma comunidade que acredita que é possível viver com mais presença, mais gentileza e mais verdade. Bom, gente, muito, muito, muito obrigado por estar aqui comigo. E que venham os próximos 50 episódios. Estamos só começando, né? Gente, foi um prazer. Se você gostou desse episódio, se fez sentido pra você, envia já pra alguém. Ok, pessoal? Tchau, tchau. Beijo.